Olá pessoal, hoje pelo Brasil e por outros países do mundo existem muitos influenciadores digitais. Essas pessoas, elas não podem fazer esse tipo de coisa sem uma responsabilidade, sem uma eficiência. Para fazerem isso, as pessoas têm que ter sabedoria, prudência, sensatez, porque elas vão lidar com pessoas e cada uma das pessoas com quem elas forem falar, forem influenciar, cada caso é um caso. Então, é preciso saber ter a sensibilidade, a percepção exata com quem você vai falar, para que você possa falar com o objetivo de influenciar a pessoa, ou seja, com o objetivo de influir na pessoa, de forma que aquilo que você vai falar em cada pessoa possa gerar de dentro para fora dessa pessoa um bom resultado prático para a vida dela, agradável, perfeito, um resultado que deixe a pessoa feliz, contente. Então, é preciso tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque nós vamos lidar com vidas semelhantes a você e a mim. Cada pessoa com quem nós convivemos no mundo, elas estão sujeitas aos mesmos sentimentos que nós estamos. Isso é comum e normal para todos. Então, é preciso que, da minha parte e da sua parte como influenciador digital, cada um de nós devemos agir com eficiência nessa questão. Não podemos ser inconsequentes, fazer as coisas de forma relaxada, de forma que, como se estivéssemos fazendo de brincadeira. Não é assim que deve funcionar. Então, cabe a cada um de nós, como influenciadores digitais, exercermos isso com essa dedicação, com essa responsabilidade, com essa eficiência, porque as pessoas hoje estão precisando muito disso. Estão precisando de pessoas que tenham palavras que possam produzir bom ânimo na vida das pessoas, possam produzir perspectiva de vida e futuro, possam produzir calma, possam produzir mansidão na vida da pessoa, palavras que possam produzir paz. Então, é necessário agirmos como alguém que quer que isso aconteça na vida dessas pessoas, porque a palavra que nós devemos falar com essas pessoas, ela é uma palavra que tem que produzir um bom resultado na vida da pessoa. Não podemos falar coisas que vão estragar a vida das pessoas, que vão prejudicar, que vão viciar, que vão atormentar. Não é isso. Não podemos agir dessa forma. Isso é a forma errada. Aqueles que querem exercer influência digital em outras pessoas, a vida de outras pessoas, elas têm que ter uma responsabilidade. Então, é isso que aqueles que se dedicam a essa influência digital, como influenciador digital, ele tem que ter isso como prioridade. O alvo da pessoa, o alvo do influenciador é a outra pessoa. Então, a outra pessoa, ela tem que receber a sua atenção, o seu cuidado. Você tem que ouvir essa pessoa, entender essa pessoa. Você tem que ajudar de alguma forma essa pessoa, principalmente por aquilo que você fala, porque aquilo que você fala pode e deve sim produzir nessa pessoa um bom resultado, para que essa pessoa possa sair de uma situação difícil na vida, possa crescer, possa progredir, possa encontrar
consolo em suas palavras. A sua palavra tem que edificar essas pessoas. A sua palavra tem que ser saudável. Então, a sua palavra tem que ser exemplar, para que essa pessoa tenha uma vida longe de coisas erradas. Ela não pode ser envolvida e enredada por nada que possa a prejudicar. E as suas palavras servem para orientar essas pessoas, para fazer ela discernir o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim, separar o mal do bom. Ela tem que vencer o mal, porque se ela vencer o mal com o bem, o mal que ela venceu vai se tornar escravo dela. Então, isso é importante, porque ninguém pode viver nesse mundo isolado, sozinho. As pessoas precisam de umas das outras. Então, a pessoa a quem você vai influenciar, ela precisa ouvir de você alguma palavra que possa a ajudar no momento difícil. A sua palavra tem que ser uma palavra que vai ser útil para ela, como se ela estivesse sendo... a sua palavra vai agir na vida dela como se a sua palavra fosse uma mão estendida para erguer essa pessoa de um estado em que ela está, que pode ser terrível. Então, é necessário entender isso hoje, porque cada pessoa tem que poder exercer essa função de influenciador com o objetivo de ajudar alguém. É sempre assim. Então, eu vou ler aqui alguns textos das Escrituras que vão servir para falar sobre esse assunto hoje. Porque nas Escrituras existem muitos textos que falam sobre essa questão. Ou melhor, são textos que podem ajudar a uma pessoa. E a ajuda, partindo da minha parte, da sua parte, com certeza vai dar um bom resultado concreto na vida da pessoa. Então eu vou ler aqui o primeiro texto que está aqui no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 15, versículo 1 e 2. Então está escrito assim, ó. A resposta branda desvia o furor. Então, o influenciador digital, ele tem que ter uma resposta branda para desviar o furor de qualquer pessoa com quem você esteja lidando, digamos assim, com quem você esteja influenciando. A sua resposta branda vai desviar o furor dessa pessoa. Mas a palavra dura suscita a ira. Então, nenhum influenciador digital pode dizer palavras duras para a pessoa com quem ela está falando. Porque isso vai provocar a ira na pessoa. E isso é um mau resultado. Não é algo bom um influenciador digital dizer palavras duras para suscitar a ira na pessoa. E o texto continua dizendo assim, ó, a língua dos sábios adorna o conhecimento. Então, a língua dos sábios, aqueles que querem exercer a função de influenciador digital, a língua dessas pessoas tem que adornar o conhecimento. Como está escrito aqui, a língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia. Então, o influenciador digital não pode ser um insensato, porque se ele for insensato, ele vai derramar estultícia. E isso prejudica a vida de qualquer pessoa. Estultícia prejudica a vida de qualquer pessoa. Então, essa palavra aqui serve e cabe para aqueles que querem ser influenciadores digitais, sim.
Agora eu vou ler o próximo texto aqui, que está na Epístola de Paulo aos Colossenses. Deixa eu achar aqui rapidinho. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 6. Deixa eu achar aqui rapidinho. Só passar algumas páginas aqui. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 6. Então preste atenção nesse texto, que ele vai servir para mim e para você, que somos influenciadores digitais. Porque o influenciador digital, ele usa a sua palavra. E, nesse caso, a palavra do influenciador digital tem que ser muito importante, tem que ser séria, tem que ser eficaz, tem que ser saudável, tem que ser como um remédio para quem vai estar ouvindo. Então, esse texto vai falar sobre isso. Te ajuda assim, ó. Passamos uma página aqui. Capítulo 4, versículo 6. Te ajuda assim, ó. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então o texto é muito bem claro, diz assim, ó. A vossa palavra seja sempre agradável. Então, a palavra do influenciador digital tem que ser sempre agradável. Tem que ser uma palavra agradável, temperada com sal, para que o ouvinte a quem você vai estar falando possa receber essas palavras dessa forma, possa receber uma palavra agradável e temperada com sal. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um, porque cada pessoa tem um caso diferente. E ela precisa de uma resposta que esteja de acordo com o que ela está passando, com o problema que ela está passando. Então, quando a sua palavra for sempre agradável e temperada com sal, você vai conseguir saber como deve responder a cada um, como você deve aconselhar, qual a sua demonstração, a sua exortação para essa pessoa, qual a palavra certa e eficaz para a vida dessa pessoa, que vai ajudar ela em muito. Então, tem que existir isso. Isso tem que ser algo que todo influenciador digital tem que exercer a sua função de influenciador digital seguindo o que está escrito aqui. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, esse é um bom conselho para quem quer ser um influenciador digital. Se você quer ter sucesso como um influenciador digital, faça o que está escrito aqui, que você vai se dar bem. E a pessoa para quem você vai exercer influência, ela vai se dar bem também, porque você vai saber como responder a ela. Toda e qualquer pessoa que você for influenciar, você vai saber responder a ela sim. Isso é bom. E agora eu vou ler aqui o último texto, que está na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Deixa eu achar aqui. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Então está escrito assim, ó. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Então, todo influenciador digital precisa disso em sua vida. Se você quer exercer essa função com responsabilidade e eficiência, com bons resultados na vida das pessoas, é preciso agir dessa forma aqui, como ele está explicando. Ó, exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Existem muitas pessoas insubmissas. Elas precisam de admoestação, da sua parte e da minha parte. Consoleis os desanimados. Nós devemos usar palavras para consolar os desanimados, aqueles que estão perdendo o sentido da vida, estão desistindo,
estão a ponto de cometer, às vezes, até um suicídio. Então, os desanimados, quando a pessoa fica desanimada, fica frustrada, fica oprimida, depressiva, essas pessoas precisam de uma palavra que vai levantar o moral dela, o espiritual. O ânimo dessa pessoa tem que ser recobrado, tem que ser revivido. Então, o influenciador digital, ele tem que conseguir consolar os desanimados. E aí ele diz aqui, ó, ampareis os fracos. Então, é preciso que o influenciador digital possa amparar os fracos. Porque a fraqueza humana é algo comum e normal. Isso pode acontecer com você e comigo. Às vezes nós estamos fracos e precisamos de alguém que nos fortaleça. Esse fortalecimento é você agindo com influência para exercer essa força na pessoa. Você pode fazer isso com a sua própria atitude, com as suas palavras. Ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Então, com todas as pessoas que você vai com todas as pessoas que você vai influenciar ao longo de sua vida, você tem que ser longânimo para com elas. Você não pode perder o ânimo, perder a razão, você não pode sentir raiva da pessoa, ódio, ou você não pode desprezar essa pessoa. Você tem que ser longânimo para com ela. Ela é o seu alvo. Ela é aquela pessoa a quem você vai influenciar com as suas palavras, com as suas atitudes. Você vai ajudar de certa forma. Então, é preciso ser longânimo para com todos, sim. Então, o que eu queria falar aqui, usando as escrituras, é isso. Agora, é preciso mais do que isso. Para ser um bom influenciador digital, é preciso muito mais do que isso. E você pode usar muitos textos das escrituras que podem te ajudar a isso. Mas existem outros livros também, porque você tem que entender o ser humano a quem você está influenciando. Ele precisa de uma palavra sua, às vezes. E você tem que estar preparado para dar essa palavra. Porque você tem que dar uma palavra convincente para a pessoa. Ela tem que sentir confiança, convicção, fé em suas palavras. Porque as suas palavras vão ajudar ela de certa forma. Às vezes, uma palavra que você fala pode agir muito melhor do que qualquer remédio que possa existir no mundo. Pode curar, pode salvar, pode fazer a pessoa acordar, cair em si, cair na real, ajudar de muitas formas. A palavra que você vai dizer para influenciar essa pessoa vai produzir nela um bom resultado, que ela vai exteriorizar dia após dia. Então, isso é muito importante. Então, eu espero que você, que é um influenciador digital, tenha prestado atenção nessas palavras, porque isso serve para mim também, porque eu, de certa forma, tento falar algumas coisas importantes para as pessoas, para que elas possam, por si mesmas, entenderem, compreenderem o que eu estou falando. E aquilo que eu falo pode ajudar elas de alguma forma. Esse tem que ser o objetivo daquele que quer ser um bom influenciador digital. Isso é prioridade para aquele que quer ser um bom influenciador digital. Então, eu espero que com essas palavras eu tenha transmitido aqui algo útil que você vai utilizar em sua vida como influenciador digital, para que assim você consiga atingir o seu alvo, que é outra pessoa, que às vezes você nem conhece, mas quando você falar palavras agradáveis, temperadas com sal, essa pessoa vai sentir o bom gosto das suas palavras. As suas palavras nelas, na vida delas, vai agir, vai reagir de alguma forma. Fazer ela reagir, fazer ela mudar a perspectiva. Ela vai conseguir olhar para frente. Ela vai começar a produzir algo bom
porque você foi um bom influenciador. Então, isso é importante. Então, eu espero que aqueles que hoje são influenciadores continuem sendo influenciadores para as pessoas, seguindo o que eu falei aqui, porque assim tudo vai dar certo. Então, essa é a palavra de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.